Nas últimas décadas, cientistas e engenheiros começaram a planejar algo que parecia impossível: construir naves capazes de levar pessoas para outras estrelas. O que antes era apenas sonho de filmes virou projeto de verdade, com desenhos, cálculos e testes acontecendo agora mesmo. Algumas dessas naves seriam enormes, do tamanho de cidades inteiras, levando milhares de pessoas por gerações e gerações. Outras seriam pequenas e rápidas, viajando com velas empurradas por luz. A descoberta mais surpreendente é que a tecnologia que precisamos já está começando a existir. Mas será que a humanidade vai conseguir trabalhar junta por tempo suficiente para construir essa frota? Prepare-se para dormir enquanto escuta este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo. Se acomode e relaxe. Vamos começar. Imagina só você acordar amanhã e descobrir que construir uma nave para as estrelas não é mais história de filme, mas um problema de engenharia que tem endereço, orçamento e equipe. Pois é, esse é o pulo do gato que aconteceu nas últimas décadas, um salto mental que tirou a viagem interestelar das prateleiras da ficção científica e a colocou nas mesas de reunião de institutos de pesquisa sérios. O que mudou não foi uma descoberta única e espetacular, mas uma convergência lenta e silenciosa de várias áreas do conhecimento, que finalmente nos permitiu trocar o "e se" pelo "como". E esse como é muito diferente do que os livros e filmes costumavam retratar. Antes, a gente pensava em motores brilhantes e naves enormes decolando com estrondo. Hoje, os especialistas falam em problemas sistêmicos de energia, tempo, escala e biologia. O grande marco foi perceber que os princípios físicos fundamentais, aquelas leis da natureza que a gente aprende na escola, não proíbem a viagem. Nada na teoria da relatividade de Einstein ou na mecânica quântica diz que é impossível ir até outra estrela. Elas apenas impõem regras do jogo, limites de velocidade e custos energéticos absurdos, mas não um não redondo. Foi essa brecha que transformou a questão. A partir do momento em que se entende que algo não é magicamente proibido, a mente de um engenheiro entra em ação. Ele para de perguntar: será que dá? E começa a calcular quanta energia é preciso, com que tecnologia e em quanto tempo. Esse é o cerne do salto conceitual, a mudança de uma postura de maravilhamento para uma postura de projeto. E projetos existem aos montes, em papel. O mais famoso talvez seja o Daedalus, um estudo feito pela Sociedade Interplanetária Britânica ainda nos anos 70. Eles pegaram o conhecimento da época, especialmente sobre fusão nuclear, e desenharam uma sonda não tripulada que poderia chegar a Barnard Star em pouco mais de 50 anos. A ideia era usar minúsculas bombas de fusão detonadas várias vezes por segundo para empurrar a nave. Claro, era um exercício teórico, mas um teórico com equações, números estimados de massa, cálculos de impulso específico e uma lista clara de tecnologias que precisariam ser desenvolvidas. Ele não era um sonho, era um protótipo no papel, cheio de asteriscos, mas um protótipo. Outro exemplo, bem mais recente, é o Breakthrough Starshot. A proposta aqui é radicalmente diferente e mostra como o campo evoluiu. Em vez de uma nave grande e pesada carregando seu próprio combustível, a ideia é enviar milhares de mini-sondas, do tamanho de um chip, impulsionadas por uma vela leve e um feixe de laser gigantesco aqui da Terra. O projeto tem investimento real, uma equipe de cientistas renomados e uma meta clara: alcançar Alpha Centauri em 20 anos. Repare na diferença de mentalidade. O Daedalus ainda pensava em um foguete, embora avançadíssimo. O Starshot já abraça a miniaturização e a infraestrutura externa. Ambos, porém, são programas de engenharia. Eles têm diagramas, fases de desenvolvimento, desafios técnicos identificados e um caminho, mesmo que longo, para tentar superá-los. O que possibilitou essa mudança foram avanços paralelos em áreas que pareciam não ter ligação direta. A ciência de materiais, por exemplo, descobriu compostos e estruturas que não existiam quando o Daedalus foi desenhado. Pensar em velas solares que suportem a aceleração de um laser gigante exige materiais com propriedades quase mágicas, leves como uma pena, mas resistentes como diamante e reflexivos ao extremo. Sem o grafeno e outros nanomateriais, essa ideia permaneceria apenas bonita. A computação foi outra revolução silenciosa. Simular o comportamento de um plasma de fusão, o fluxo de partículas num feixe de laser interplanetário, ou a dinâmica de um ecossistema fechado por séculos, são tarefas que exigem uma capacidade de processamento que simplesmente não tínhamos antes. Nossos modelos matemáticos se tornaram muito mais confiáveis. A astrofísica também deu sua contribuição, mapeando com precisão cada vez maior nosso bairro cósmico.
Sabemos mais sobre a poeira interestelar, a densidade de partículas no meio entre as estrelas, o comportamento das estrelas-alvo. O engenheiro precisa desses dados ambientais para projetar qualquer coisa, seja uma ponte ou uma nave. Com esses dados em mãos, a pergunta deixa de ser filosófica e vira prática. O maior sinal desse amadurecimento é a existência de conferências acadêmicas dedicadas exclusivamente ao tema. Não são convenções de fãs de ficção científica, mas simpósios onde pesquisadores apresentam papers revisados por pares sobre temas como dinâmica de viagem interestelar com propulsão por feixe de micro-ondas ou modelos de blindagem contra raios cósmicos usando campos magnéticos ativos. Esses trabalhos são citados, debatidos, melhorados. Existe uma literatura científica construindo as fundações. Essa formalização é o que separa um sonho de um campo de estudo. Outro ponto crucial desse salto é a mudança na percepção do problema energético. No começo, as pessoas achavam que precisaríamos apenas de um foguete muito potente. Agora, entendemos que o desafio é sistêmico. Para uma missão tripulada, a energia não serve só para acelerar. Ela é necessária para manter os sistemas de suporte de vida funcionando por gerações, para alimentar os computadores, para reciclar toda a água e o ar. A fonte dessa energia, seja nuclear, seja um feixe externo, torna-se o coração do projeto. E aí entra uma visão mais humilde e, ao mesmo tempo, mais ousada. Humilde porque aceitamos que não vamos dobrar as leis da física. Ousada porque estamos dispostos a trabalhar dentro delas em escalas e prazos monumentais. A ética e as consequências práticas também entraram na discussão de engenharia. Não basta traçar uma linha no papel e dizer, a nave vai daqui até ali. É preciso pensar quem vai nela, como eles vão viver. O que acontece se algo der errado a meio caminho, com a Terra a anos-luz de distância? Essas perguntas deixaram de ser roteiro de drama espacial e viraram tópicos de estudo de sociólogos, psicólogos e bioeticistas convidados a trabalhar junto com os físicos e engenheiros. Esse é talvez o aspecto mais interessante do salto, a interdisciplinaridade forçada. A viagem interestelar parou de ser um problema só de foguetes e se tornou um quebra-cabeça que envolve biologia, ciência social, computação, medicina e, claro, muita física e engenharia. Essa complexidade toda, em vez de desanimar, na verdade solidificou o campo. Porque quando você divide um problema gigante em problemas menores, ele se torna gerenciável. Tem gente trabalhando no motor, outra equipe focada no sistema de blindagem contra a radiação, um grupo inteiro estudando cultivos de alta eficiência em hidroponia, outro desenvolvendo algoritmos para inteligência artificial de supervisão da nave. Cada um desses subproblemas tem aplicação aqui e agora, na Terra. Os motores de fusão poderiam revolucionar nossa produção de energia. Os sistemas fechados de reciclagem são um sonho para regiões com escassez de água. A robótica autônoma avança a cada dia. Então, mesmo que a nave completa nunca saia do papel, o esforço para concebê-la já está gerando tecnologia útil. Isso dá sustentação política e econômica para continuar pesquisando. O salto, portanto, não foi apenas na nossa cabeça, mas também no mundo real dos laboratórios e dos investimentos. Claro, os desafios continuam sendo tão grandes que chegam a ser difíceis de visualizar. Estamos falando de tempos de viagem que superam a história de muitas civilizações humanas. Custos que poderiam consumir uma fração significativa da economia global por séculos. Riscos existenciais para os tripulantes. Mas o ponto é que esses desafios estão sendo catalogados, medidos e alguns até mesmo atacados com protótipos iniciais. Não estamos mais no território da especulação vaga, onde qualquer coisa pode ser inventada com uma tecnobaboseira. Estamos no território da engenharia de fronteira, onde cada solução proposta arrasta uma cadeia de novos problemas que precisam ser resolvidos, e assim por diante. Esse é o processo normal do desenvolvimento tecnológico. Foi assim com a aviação, com a ida à Lua, com a internet. Primeiro vem a ideia, depois a fundamentação científica, depois os projetos de referência e, por fim, muito trabalho duro e inovação incremental para tornar o impossível impossível e o possível em realidade. A viagem interestelar completou as duas primeiras etapas. A ideia existe há milênios. A fundamentação científica e os projetos de referência, como o Daedalus e o Starshot, foram estabelecidos. Agora a humanidade está lentamente começando a enfrentar a terceira fase, o trabalho duro de desenvolver as tecnologias habilitadoras. Esse é um momento fascinante, porque é invisível para a maioria das pessoas. Não há foguetes decolando para as estrelas ainda, mas há incontáveis teses de doutorado,
artigos científicos e reuniões de pequenos grupos de pesquisa ao redor do mundo, todos contribuindo com um pedacinho desse quebra-cabeça cósmico. O salto conceitual foi justamente entender que não precisamos de um milagre, nem de uma física nova. Precisamos de paciência, cooperação, engenhosidade e a coragem de planejar num horizonte de tempo que vai muito além das nossas próprias vidas. Essa mudança de mentalidade, de ver a viagem interestelar como um programa de engenharia de longo prazo, é o primeiro e mais importante degrau. Sem ela, continuaríamos apenas olhando para as estrelas e sonhando. Com ela, começamos a calcular a rota. E esse cálculo, por mais complexo que seja, já está em andamento. E quando paramos para pensar no tipo de nave que faria uma viagem de séculos, a engenharia esbarra em um conceito que vai muito além de um veículo. Ela projeta uma cidade, um bioma, uma civilização inteira encapsulada em metal e vidro. Esse é o coração da ideia das naves geracionais, as chamadas arcas estelares. Se o primeiro passo foi aceitar a viagem como um problema técnico, o segundo é aceitar que, para certas distâncias, a própria jornada se torna o destino. Não se trata mais de uma tripulação que parte e chega, mas de gerações que nascem, vivem e morrem entre as estrelas, mantendo viva a chama de um objetivo final que só seus tataranetos verão. Esse desenho muda tudo. A nave deixa de ser um meio de transporte para se tornar um mundo artificial autossuficiente. O maior desafio aqui não é apenas a propulsão, mas a criação de um ecossistema fechado e estável, um pedaço da Terra que funcione perfeitamente isolado do universo, sem reabastecimento, por talvez milhares de anos. É um desafio de precisão ecológica brutal. Na Terra, se um ciclo falha, a natureza ao redor compensa. Na nave, não há ao redor. Cada grama de água, cada molécula de oxigênio, cada nutriente precisa ser constantemente reciclado com uma eficiência que faria qualquer sistema atual parecer um vazamento. Precisamos recriar em miniatura os ciclos da água, do carbono, do nitrogênio. A agricultura não é um detalhe, é o sistema circulatório da nave. As plantas não só produzem comida, como são parte vital da renovação do ar, absorvendo dióxido de carbono e librando oxigênio. Mas não pode ser uma estufa qualquer. Precisa ser ultra eficiente, provavelmente em camadas verticais sob luzes artificiais de espectro específico, usando hidroponia ou aeroponia para economizar água e espaço. Os resíduos orgânicos, das folhas mortas aos dejetos humanos, não podem ser jogados fora. São matéria-prima essencial, precisam ser decompostos e transformados novamente em fertilizante para o solo artificial. Qualquer perda mínima, acumulada ao longo de séculos, se torna uma catástrofe. Então, além de engenheiros e físicos, os projetistas de uma arca precisam de ecólogos, agrônomos, químicos e biólogos trabalhando lado a lado. A psicologia e a sociologia, nesse contexto, deixam de ser ciências sociais abstratas e se tornam disciplinas de engenharia crítica, talvez as mais importantes de todas, porque você pode ter o ecossistema perfeito, mas se a sociedade dentro dele entrar em colapso, a missão acaba. Imagine fechar dezenas de milhares de pessoas e seus descendentes em um espaço limitado, sem a possibilidade de sair, por centenas de gerações. Os problemas que vemos em sociedades isoladas na Terra, como a ilha de Pitcairn ou bases antárticas, seriam amplificados a um nível inimaginável. A estrutura social precisa ser desenhada para ser extremamente estável, para evitar guerras civis ou revoluções destrutivas, mas ao mesmo tempo precisa ter flexibilidade para se adaptar a novas circunstâncias que nem podemos prever. Questões de governança são centrais. Quem manda? Como são tomadas as decisões? Seria uma democracia, uma meritocracia técnica, uma ditadura benigna de computadores? Como lidar com crimes? Como manter um senso de propósito e unidade quando o planeta de origem é só um ponto azul desbotado na tela e o planeta de destino é uma promessa distante que ninguém vivo verá? A reprodução se torna uma questão de política de Estado. Não pode ser deixada totalmente ao acaso, porque a população precisa ser mantida em um número estável, compatível com os recursos da nave. É preciso gerir a diversidade genética para evitar doenças hereditárias e garantir a saúde da população a longo prazo. Isso levanta dilemas éticos profundíssimos sobre liberdade individual versus necessidade coletiva. A manutenção do conhecimento é outro pilar. Como garantir que a engenharia complexa da nave seja compreendida e mantida pela centésima geração?
Como evitar que a história da Terra e os objetivos científicos da missão virem mitos distorcidos ou simplesmente sejam esquecidos, seria necessário um sistema educacional rigoroso e um arquivo digital imenso, provavelmente supervisionado por uma inteligência artificial que atue como bibliotecária e tutora. A cultura inicial levada a bordo livros, músicas, filmes, leis, vai moldar profundamente aquela sociedade, mas inevitavelmente vai sofrer mutações. Novas formas de arte e expressão vão surgir, influenciadas pelo ambiente único da nave. Uma língua pode divergir da sua origem terrestre. A própria noção de humanidade pode adquirir um significado novo, ligado à vida entre as paredes de metal, longe de céus abertos e mares. O design físico da nave é moldado por todas essas necessidades. Ela provavelmente não seria um cilindro alongado como nos filmes, mas algo que gerasse gravidade artificial por rotação. Um touro, um anel gigante, ou aí um conjunto de cilindros conectados girando para simular a gravidade no seu interior. Isso é crucial para a saúde óssea e muscular da população ao longo de gerações. A parte habitável seria forrada com solo, vegetação, riachos, tentando imitar uma paisagem terrestre, tanto por razões psicológicas quanto ecológicas. Acima de tudo, precisaria de uma blindagem massiva contra a radiação cósmica, talvez usando a própria água dos ciclos ecológicos ou criando campos magnéticos artificiais. Essas naves seriam, sem sombra de dúvida, os objetos mais complexos e caros já construídos pela humanidade. Seu custo consumiria uma fração imensa da riqueza global por séculos. Elas representam um compromisso com o futuro que transcende completamente os ciclos políticos e as preocupações de curto prazo das nações. Seria um projeto que só faz sentido se a humanidade se enxergar como uma civilização contínua, disposta a plantar uma semente que só florescerá para os descendentes de seus descendentes. Nesse sentido, a Arca Estelar é mais do que uma tecnologia. É uma declaração de intenções cósmica. Ela personifica a ideia de que a jornada em si é uma forma de vida humana válida e intencional. Os habitantes da nave não são apenas passageiros esperando chegar. Eles são cidadãos de um mundo móvel, com sua própria cultura, seus próprios desafios e sua própria história, que se desenrola no tempo da travessia. O destino final, a chegada a um novo sistema estelar, seria quase um evento traumático para uma sociedade que só conheceu os corredores da nave. Eles teriam que aprender a ser pioneiros planetários novamente, após séculos de vida em um ambiente totalmente controlado. A arquitetura da Arca, portanto, precisa equilibrar dois mundos, o do confinamento duradouro e estável e o da preparação final para um planeta desconhecido. Talvez carregue módulos de aterrissagem e equipamentos de colonização guardados como relíquias sagradas, junto com o conhecimento técnico para usá-los. A construção de algo assim exigiria uma infraestrutura industrial no espaço, provavelmente usando recursos da Lua ou de asteroides. Seria um esforço que mudaria a própria face da sociedade humana na Terra, criando novas indústrias e demandando um nível de cooperação global sem precedentes. A Arca Estelar é o plano B mais radical possível, mas também é o espelho mais claro de quem somos. Ela força a responder perguntas fundamentais: o que é essencial para levar conosco? O que define a humanidade? Como mantemos a sanidade e o propósito em um universo vasto e vazio? As respostas não estão nos motores, mas no desenho das praças públicas dentro do anel rotativo, no currículo escolar que ensina sobre um planeta azul que ninguém jamais pisou, e nas leis que governam a convivência de milhões de almas em um barco que navega o oceano interestelar. É um experimento sociológico e biológico de escala gigantesca, um testamento à nossa teimosia e à nossa esperança de que, não importa quão longe estejamos, vale a pena carregar a chama da vida e da consciência adiante. Mas se as arcas estelares são o extremo da complexidade e do compromisso do longo prazo, existe um caminho radicalmente oposto. Uma filosofia que acredita que a chave para as estrelas não está em levar um mundo conosco, mas em viajar leve, muito leve e rápido. É o universo das velas solares e da propulsão por feixe de energia, onde a nave, se é que podemos chamar assim, é pouco mais do que um chip e uma finíssima membrana, impulsionada não por foguetes, mas pela pura pressão da luz. Essa ideia tira proveito de um fenômeno físico real, mas muito sutil. Os fótons, as partículas de luz, carregam um minúsculo momento. Quando refletem em uma superfície, eles transferem um pouquinho desse momento, empurrando-a. No espaço vazio, sem atrito, esse empurrãozinho constante, acumulado por dias, meses ou anos, pode gerar acelerações impressionantes. A grande sacada é que você não leva combustível nenhum. O seu combustível vem de uma fonte externa.
O Sol ou nos projetos mais ousados, um conjunto gigantesco de lasers aqui da Terra ou em órbita. É como uma jangada sendo empurrada pelo vento, só que o vento é feito de luz. Essa elegância conceitual esconde uma revolução prática. Enquanto uma arca geracional pode levar milênios para chegar a Alpha Centauri, uma vela leve impulsionada por um laser poderia fazer a viagem em algumas décadas. O projeto mais conhecido que abraça essa lógica é o Breakthrough Starshot, que propõe enviar uma frota de mini-sondas, cada uma do tamanho de um selo postal, e com uma vela finíssima do tamanho de uma vela de barco, até o sistema estelar vizinho. A ideia é usar um array, uma matriz de lasers com a potência combinada de dezenas de usinas nucleares, focados na vela por alguns minutos. O empurrão seria tão intenso que aceleraria essas micronaves a uma fração significativa da velocidade da luz em um tempo muito curto. Depois, elas simplesmente cruzam o espaço interestelar, sem necessidade de mais propulsão. A nave em si é basicamente um circuito integrado estelar. Câmeras minúsculas, sensores, um laser de comunicação minúsculo para enviar dados de volta, e a vela. Toda a complexidade, todo o custo monumental, fica no ponto de partida, a infraestrutura do laser. Essa divisão de responsabilidades é genial, porque separa o problema móvel do problema fixo. Construir uma usina de laser gigantesca na Terra ou na Lua é um desafio de engenharia colossal, mas é um desafio que fica em casa. A sonda que viaja pode ser simples, barata e replicável. Você pode enviar centenas ou milhares delas, aumentando a chance de sucesso mesmo que muitas falhem pelo caminho. O maior inimigo de uma viagem tão rápida é o impacto com minúsculas partículas de poeira interestelar. A uma velocidade tão alta, até um grão de areia teria a energia de uma bomba. Por isso, a vela e a sonda precisam ser extremamente resistentes ou, mais provavelmente, precisamos aceitar que muitas serão destruídas. É uma estratégia de redundância. O material da vela é outro desafio de ponta. Ele precisa ser o mais reflexivo possível para capturar o máximo do impulso do laser, mas também incrivelmente leve, fino e resistente ao calor intenso do feixe inicial. Materiais como o grafeno e o disulfeto de molibdênio são candidatos promissores. A vela não pode ser lisa como um espelho, ela provavelmente teria uma estrutura micro ou nanoestruturada, talvez com texturas que ajudem a manter sua estabilidade sem precisar de mastros pesados. A navegação e comunicação são outros obstáculos monumentais. Como guiar algo tão pequeno e rápido a um alvo a anos-luz de distância? Como receber um sinal de laser fraquíssimo enviado de tão longe? A precisão necessária é absurda. O feixe de laser de partida teria que ser focalizado com uma precisão inacreditável, e a sonda teria que fazer correções de curso mínimas usando talvez minúsculos propulsores a gás, ou até mesmo usando a pressão da luz de estrelas de fundo para manobrar. O sistema de comunicação de volta para a Terra seria um laser próprio na sonda, que teria que acertar um telescópio gigante aqui, após anos de viagem. É como tentar acertar um alvo do tamanho de uma moeda a milhares de quilômetros de distância, com um ponteiro laser, enquanto ambos estão se movendo. Embora completamente inadequada para transportar humanos, essa abordagem é a via mais realista que temos para a exploração interestelar robótica em um prazo que alguém vivo hoje possa testemunhar os resultados. Ela nos permite sonhar com a possibilidade de receber fotos diretas de um exoplaneta em 30 ou 40 anos, em vez de 300 ou 300 mil. É um primeiro passo palpável. Além do Starshot, há variações do conceito. Velas solares movidas apenas pela luz do Sol são uma tecnologia já testada em missões como a japonesa Icarus. Elas são perfeitas para viagens dentro do sistema solar, mas a pressão solar diminui muito com a distância, tornando-as lentas demais para viagens interestelares. Daí a necessidade do laser, que mantém a pressão constante por muito mais tempo. Outra ideia é usar micro-ondas em vez de luz visível. Cada variação tem suas próprias vantagens e complicações de engenharia. A propulsão por feixe também resolve um dos grandes problemas das naves interestelares convencionais: a desaceleração. É relativamente fácil acelerar uma vela com um laser daqui, mas como friar ela lá? Algumas propostas sugerem usar a pressão da luz da estrela de destino, ou mesmo enviar uma parte da vela à frente, para refletir o próprio feixe de laser de volta, criando um freio. Outras aceitam que a sonda será uma passagem rápida, um sobrevoo que colete tantos dados quanto possível em poucas horas de cruzeiro. Isso já seria uma revolução científica sem precedentes. O impacto dessa tecnologia vai além da exploração. Desenvolver a capacidade de construir e manter um feixe de laser de alta potência e precisão no espaço
tem aplicações em defesa planetária, comunicação de longo alcance e até na mineração de asteroides. É um projeto que forçaria avanços em óptica adaptativa, geração de energia e materiais. Ele também levanta questões políticas e de segurança. Quem controla um feixe de energia capaz de acelerar sondas interestelares também poderia, em teoria, usá-lo para outros fins. A governança de uma infraestrutura dessas teria que ser global. A beleza da vela solar está em sua simplicidade fundamental. Ela nos lembra que às vezes a solução não é lutar contra as leis da física com força bruta, mas dançar com elas, usando recursos que já estão disponíveis no universo. A luz das estrelas, que levou anos para chegar até nós, pode ser o vento que leva nossas primeiras sementes robóticas de volta para elas. Enquanto as arcas representam uma migração, um transplante completo da humanidade, as velas representam a extensão dos nossos sentidos. São nossos olhos e ouvidos se projetando na galáxia, enviando de volta o conhecimento necessário, talvez, para um dia muito distante, as arcas partirem com um destino verdadeiramente conhecido. Essa é a sinergia entre as duas visões. A leveza e a velocidade dos veleiros abrem um caminho, mapeiam os perigos e as oportunidades, para que a massa e a permanência das arcas possam seguir com confiança. Sem essa fase de reconhecimento, enviar uma arca seria um salto cego para um abismo desconhecido. Portanto, o desenvolvimento da propulsão por feixe e das velas solares não é um desvio do sonho maior das naves tripuladas. É seu precursor essencial, sua fase de inteligência. É a prova de que a viagem interestelar pode começar com passos pequenos, modestos e incrementais, aproveitando tecnologias que já estamos começando a dominar. Não precisamos de um motor de dobra ou de uma nova física. Precisamos de paciência, precisão e a coragem de investir em uma infraestrutura que só dará frutos para a próxima geração. Esse pode ser, no final das contas, o maior legado do conceito. Ele nos treina a pensar e a construir no longo prazo, a plantar árvores cuja sombra nunca vamos sentar, mas cujos frutos nossos netos colherão. E no contexto cósmico, onde as distâncias e os tempos são tão avassaladores, essa mudança de mentalidade é talvez mais importante do que qualquer avanço tecnológico específico. A vela solar, frágil e veloz, é mais do que uma ferramenta. É um símbolo de que nossa curiosidade pode, literalmente, surfar na luz para alcançar o desconhecido. Contudo, para levar às arcas qualquer nave tripulada de grande massa, a delicada pressão da luz simplesmente não basta. É aqui que a engenharia precisa encarar a realidade mais dura. A propulsão química, aquela que nos leva à órbita da Terra hoje, é totalmente insignificante para as distâncias interestelares. O problema é a densidade energética. A queima de combustíveis químicos libera uma quantidade limitada de energia por quilo de material. Para acelerar milhares de toneladas a uma fração decente da velocidade da luz, você precisaria de uma quantidade de combustível maior do que a massa do universo observável. É uma impossibilidade prática absoluta. Então, a única resposta viável está na reação mais densa que a natureza nos oferece: a força que alimenta as estrelas, a energia nuclear. Esta é a ponte tecnológica mais plausível entre nossa realidade atual e as viagens interestelares práticas em escala humana. O coração da jornada para uma nave generacional ou uma grande sonda automática bateria, necessariamente, com átomos sendo desfeitos ou recombinados. Existem dois caminhos nucleares principais: a fissão, que divide átomos pesados, e a fusão, que une átomos leves. A fissão nós já dominamos em reatores terrestres e em submarinos, mas usá-la para propulsão é um desafio diferente. O projeto mais radical nessa linha foi o Orion, estudado nos Estados Unidos entre as décadas de 50 e 60. A ideia era tão audaciosa quanto simples: lançar pequenas bombas atômicas pela popa da nave e detoná-las a uma distância segura. A nave teria um enorme amortecedor de impulso, uma placa de metal maciça com amortecedores hidráulicos. A explosão vaporizaria um material propelente que se expandiria, batendo na placa e empurrando a nave para frente. Cada explosão seria um soco, uma pancada violenta. O projeto chegou a cálculos detalhados e mostrou que, em teoria, uma nave Orion gigante poderia atingir velocidades de alguns por cento da velocidade da luz. Era uma engenharia brutal, direta, mas que carregava sérios problemas de contaminação radioativa na atmosfera durante o lançamento, e um design mecânico extremamente desafiador para suportar as explosões repetidas. Apesar de ter sido abandonado por razões políticas e ambientais, o Orion provou conceitualmente que a propulsão nuclear pulsada era fisicamente viável. O outro caminho, mais limpo e com potencial energético muito maior, é a fusão. Esta é a reação que acontece no núcleo do Sol.
fundindo hidrogênio em hélio e liberando quantidades colossais de energia. Um motor de fusão para uma nave espacial seria o santo graal da propulsão. Projetos como o Daedalus, da Sociedade Interplanetária Britânica, detalharam como poderia funcionar. O Daedalus imaginava um motor de fusão por confinamento inercial. Pequenos grãos de combustível, uma mistura de deutério e hélio 3, seriam injetados na câmara de reação e comprimidos até a ignição por feixes de laser ou de elétrons de alta energia. A microexplosão resultante seria direcionada magneticamente para fora do bocal do motor, gerando um impulso. O grande trunfo da fusão é o seu impulso específico, uma medida de eficiência do motor que seria centenas ou milhares de vezes maior que o dos melhores foguetes químicos. Isso significa que você consegue muito mais empurrão por quilo de combustível, permitindo viagens mais rápidas e longas com uma massa de propelente muito menor. O combustível também é relativamente abundante no universo. O deutério pode ser extraído da água do mar, e o hélio 3, embora raro na Terra, pode ser encontrado em quantidade na superfície da Lua ou em gigantes gasosos como Júpiter. Os desafios, no entanto, são monumentais e espelham os da fusão para a geração de energia na Terra, só que em um ambiente muito mais hostil e com restrições de peso e tamanho absurdas. O primeiro problema é conseguir a ignição e a confinamento. Na Terra, projetos como o ITER usam confinamento magnético em reatores do tamanho de um prédio. Em uma nave, tudo precisa ser miniaturizado, eficiente e super confiável. A fusão por confinamento inercial, como a do Daedalus, requer uma precisão insana para comprimir os grãos de combustível de forma simétrica e instantânea. Além disso, é preciso lidar com o calor infernal gerado. A câmara de reação teria que suportar temperaturas de dezenas de milhões de graus, superiores à do núcleo solar. Materiais que não derretam ou se vaporizam nesse ambiente são uma necessidade. Muito provavelmente, a solução envolveria o uso de campos magnéticos avançado para manter o plasma longe das paredes físicas da câmara, um conceito conhecido como blanket magnético. A proteção contra a radiação para a tripulação é outro obstáculo gigantesco. A fusão libera um fluxo intenso de nêutrons de alta energia. Esses nêutrons não são desviados por campos magnéticos e bombardeiam a estrutura da nave, tornando-a radioativa e ameaçando a saúde de quem está a bordo. Seria necessário um escudo espesso, provavelmente feito de água, lítio ou materiais compostos, que adiciona uma massa enorme ao veículo. Gerenciar essa massa é parte crucial do jogo de trade-offs da engenharia. Um motor de fusão bem-sucedido não seria apenas uma maravilha para as viagens espaciais? Seria uma revolução para a própria humanidade na Terra. A tecnologia necessária para criar e controlar um pequeno sol em uma garrafa magnética no espaço implicaria que dominamos a fusão para a produção de energia de base, limpa e praticamente inesgotável. Os spin-offs em supercondutores, materiais avançados e física de plasma seriam imensos. Por isso, muitos veem o desenvolvimento do motor de fusão como um objetivo duplo. Resolver nosso problema energético planetário é o primeiro passo para nos tornarmos uma civilização interestelar. Enquanto a fusão controlada para a propulsão ainda é um sonho distante, a fissão para a propulsão térmica nuclear é um conceito mais próximo. Nesse sistema, um reator de fissão compacto aquece um propelente, como o hidrogênio líquido, que se expande e é expelido por um bocal. A eficiência é intermediária e é muito melhor que a química, mas não tão espetacular quanto a fusão. Esse tipo de motor poderia ser utilizado para missões rápidas dentro do sistema solar, como uma viagem a Marte em meses, e talvez para uma primeira geração de sondas interestelares mais pesadas. Ele sofre, porém, com os mesmos problemas de escudo de radiação e com a complexidade de operar um reator nuclear no vácuo do espaço, onde dissipar o calor residual é um desafio à parte. A escolha final do sistema de propulsão nuclear para uma frota interestelar dependerá de qual tecnologia conseguimos dominar primeiro e em qual escala. É uma corrida contra o tempo e contra a física de materiais. Pode ser que o primeiro motor interestelar prático seja uma variante avançada de fissão, ou pode ser que a humanidade precise esperar pelo domínio total da fusão. De qualquer forma, o ponto central é claro. Sem o poder do núcleo atômico, estamos condenados a ser uma espécie confinada ao nosso próprio quintal solar. As velas solares podem estender nossos sentidos, mas apenas as naves movidas à energia nuclear podem levar nossos corpos. Essa transição de uma civilização que queima folhas fósseis e combustíveis químicos para uma que colhe a energia das estrelas em miniatura dentro de seus motores é o verdadeiro marco de maturidade tecnológica. E o trabalho para chegar lá não é apenas sobre foguetes. É sobre cooperação global em ciência fundamental
investimento de longo prazo e uma vontade férrea de superar desafios de engenharia que fazem o projeto do maior arranha-céu ou da maior ponte parecerem brincadeira de criança. O coração nuclear de uma nave interestelar não é apenas uma máquina, é a materialização do nosso entendimento mais profundo do universo e da nossa determinação em usá-lo para ir além. Mas de nada adianta ter o motor mais potente do universo se a tripulação não sobreviver à viagem. É aqui que a engenharia da frota interestelar encontra seu desafio mais íntimo e implacável: proteger e sustentar a vida humana em um ambiente que é, em todos os aspectos, uma negação absoluta da vida. O espaço profundo não é apenas vazio, é um deserto hostil repleto de ameaças invisíveis e constantes, e construir uma bolha protetora contra elas é um problema tão complexo quanto a propulsão. A primeira e mais insidiosa dessas ameaças é a radiação. Fora da magnetosfera acolhedora da Terra, somos bombardeados por duas fontes principais: partículas energéticas solares, que vêm em rajadas irregulares mas intensas, e os raios cósmicos galácticos, que são partículas de altíssima energia, principalmente prótons e núcleos atômicos, viajando quase à velocidade da luz e vindos do fundo da galáxia. Essas partículas, especialmente os raios cósmicos galácticos, são como projéteis microscópicos. Elas atravessam a fuselagem da nave e o corpo humano, causando danos diretos ao DNA das células, aumentando drasticamente o risco de câncer a longo prazo e, em eventos de alta intensidade, podendo causar doenças agudas por radiação, danos ao sistema nervoso e até morte. Criar um escudo contra isso é um dos maiores obstáculos da viagem tripulada de longa duração. Soluções simples, como blindagem de chumbo, são inviáveis devido ao peso colossal. As abordagens mais estudadas envolvem usar a própria massa da nave como escudo. Uma ideia comum é ter tanques de água ou de combustível, como hidrogênio líquido, dispostos ao redor dos compartimentos habitáveis. A água, rica em hidrogênio, é excelente para parar partículas e também é um recurso vital. Então ela cumpriria uma dupla função. Outra proposta é o uso de plásticos polietileno, que também tem um alto conteúdo de hidrogênio. Ainda mais futurista é a ideia de recriar o campo magnético da Terra em miniatura. Projetos de escudo magnético para naves espaciais, basicamente supercondutores que geram uma bolha magnética ao redor da nave, desviando as partículas carregadas, estão em estudo, mas demandam uma quantidade de energia enorme e uma tecnologia de supercondutores em temperatura ambiente que ainda não possuímos. Cada milímetro de proteção conta, mas o equilíbrio entre segurança e massa é um jogo constante. A segunda grande ameaça é por ausência de gravidade. A microgravidade prolongada, como sabemos pelas estadias na Estação Espacial Internacional, causa uma série de problemas fisiológicos: perda de massa óssea, a uma taxa de cerca de 1% ao mês, atrofia muscular, redistribuição de fluidos corporais que pressiona os olhos e pode causar problemas de visão, e enfraquecimento do sistema cardiovascular. Para uma missão de anos, isso seria debilitante. Para uma missão de gerações, seria fatal. A solução inevitável é a gravidade artificial, e a única maneira prática de consegui-la no espaço é através da rotação, usando a força centrífuga para simular a gravidade. Isso molda profundamente a arquitetura da nave. Em vez de um cilindro longo, as naves tripuladas de longo curso provavelmente teriam uma seção habitável em forma de anel, toro ou cilindro rotativo. Esse anel giraria em torno de um eixo central, e a força centrífuga puxaria os habitantes para a parede externa do anel, que se tornaria o chão. O diâmetro desse anel é crucial. Se for muito pequeno, a diferença de força entre a cabeça e os pés causaria enjoos e desorientação. Cálculos sugerem que um raio de várias dezenas de metros, pelo menos, seria necessário para uma gravidade confortável e saudável. Projetar uma estrutura tão grande que precisa girar de forma confiável por séculos, abrigando ecossistemas complexos e suportando possíveis impactos de micrometeoritos, é um desafio de engenharia estrutural colossal, e mesmo com gravidade artificial, o sistema de suporte de vida precisa ser um milagre de eficiência e resiliência. Ele é a própria base da bolha biológica. Em uma nave geracional, não há reabastecimento. Toda a água, todo o oxigênio, todos os nutrientes devem ser reciclados com uma taxa de fechamento que beire os 100%. Qualquer perda mínima, multiplicada por séculos, levaria ao colapso. A água é o ciclo mais crítico. Toda a urina, suor, água da respiração e da transpiração das plantas precisa ser recuperada, purificada e reutilizada.
Sistemas atuais na estação espacial já reciclam cerca de 90% da água, mas os últimos 10% são os mais difíceis, e para uma missão infinita precisamos chegar a 99,9%. O mesmo vale para o ar. O dióxido de carbono exalado pela tripulação e pelas plantas à noite precisa ser removido do ar. Em sistemas atuais, usamos absorventes químicos, mas em uma arca estelar, a integração com o ecossistema agrícola é fundamental. As plantas, sob luz artificial, absorvem o dióxido de carbono e liberam oxigênio através da fotossíntese. No entanto, manter esse equilíbrio perfeito entre população humana, biomassa vegetal e iluminação é uma tarefa de controle ambiental de altíssima precisão. A produção de alimentos se torna parte integrante do sistema de suporte de vida. Agricultura de interior, hidroponia, aquaponia e possivelmente carne cultivada seriam os pilares. Os resíduos sólidos orgânicos, das sobras de comida aos restos vegetais, não são lixo, são insumo para compostagem ou digestão anaeróbia, transformando-se em fertilizante para a próxima geração de plantas. É um ecossistema fechado em constante monitoramento, onde bactérias, plantas, insetos, para polinização talvez, e humanos coexistem em um equilíbrio delicado. Qualquer desequilíbrio, uma praga, uma doença que arrase as plantações, uma falha nos filtros, pode desencadear uma cascata de falhas. Por isso, a redundância e a diversidade são chave. Não se pode depender de uma única cultura. É preciso diversidade genética e de espécies para garantir resiliência. Finalmente, há a saúde mental e o bem-estar psicológico. A bolha protetora não é só física, é também cognitiva e emocional. Viver confinado, mesmo em um grande espaço, por uma vida inteira, sem a possibilidade de sair, sem a mudança das estações, sem novos rostos além daquela comunidade fixa, é uma pressão enorme. A monotonia, a falta de privacidade, a tensão interpessoal acumulada ao longo de décadas, o peso de saber que você está irrevogavelmente longe de casa. Tudo isso pode corroer a coesão social e a sanidade individual. O design habitacional precisa ser pensado para mitigar isso. Espaços que simulem ambientes naturais, com iluminação que imite ciclos diurnos, jardins, talvez até projeções de céus abertos. A necessidade de propósito e significado para cada geração é vital. A educação, a arte, a pesquisa científica a bordo, a manutenção da própria nave, tudo isso fornece estrutura e objetivo. A psicologia se torna uma disciplina de engenharia de sistemas, com a necessidade de projetar uma sociedade que seja estável, justa, capaz de lidar com conflitos de maneira construtiva, geração após geração. Em resumo, a bolha protetora é a verdadeira nave dentro da nave. É um sistema integrado de física, biologia, engenharia e ciências sociais. O casco metálico e os motores impressionantes são apenas a concha. O interior é um mundo vivo, frágil e complexo que precisa ser tão autorregulado e resiliente quanto a própria Terra, porém confinado a um volume milhões de vezes menor. Dominar a propulsão nos dá a capacidade de nos movermos. Dominar a bolha protetora nos dá o direito de levar a vida conosco. Sem resolver integralmente esse quebra-cabeça da blindagem, da gravidade, do ciclo fechado e da saúde mental, a frota interestelar, não importa quão poderosa, será apenas uma procissão de túmulos metálicos silenciosos, vagando eternamente no vácuo entre as estrelas, carregando os restos de uma civilização que soube como ir, mas esqueceu-se de como viver durante a jornada. Cada avanço em sistemas de suporte de vida, cada novo material para blindagem, cada estudo sobre os efeitos da radiação e do confinamento é um passo tão crucial quanto aquele dado no desenvolvimento do motor de fusão. Porque no final, a tecnologia mais importante não é a que nos leva até lá, mas a que nos mantém vivos e humanos durante todo o caminho. E para comandar e manter essa bolha de vida complexa e frágil ao longo de séculos, não basta a sabedoria humana acumulada. É necessário um guardião infalível, um arquiteto silencioso que nunca dorme. Este é o papel da inteligência artificial e da automação total, o cérebro da nave. Em uma missão onde a comunicação com a Terra leva anos e onde gerações nascem e morrem a bordo, a tripulação não pode ser a única depositária do conhecimento técnico necessário para manter a nave funcionando. A IA se tornaria a memória permanente, o engenheiro-chefe, o médico de emergência e o bibliotecário supremo da civilização itinerante. Ela gerenciaria todos os sistemas críticos em um nível que humanos seriam incapazes de acompanhar. Pense na agricultura. A IA monitoraria constantemente a saúde de cada planta,
os níveis de nutrientes na solução hidropônica, a umidade do ar, o espectro de luz artificial, ajustando tudo em tempo real para maximizar a produção. Nos sistemas de reciclagem de água e ar, ela detectaria a mais ínfima variação na composição química e iniciaria procedimentos de filtragem ou reparo antes que um humano percebesse o problema. No motor de fusão e nos escudos de radiação, a IA realizaria milhões de cálculos por segundo para manter a estabilidade do plasma ou ajustar a força do campo magnético. Em caso de emergência, como um impacto de micrometeorito perfurando um módulo, a IA responderia em milissegundos, isolando seções, despachando equipes de robôs reparadores e informando a tripulação com um plano de ação já traçado. Essa supervisão constante é inalcançável para uma mente biológica, sujeita ao cansaço, ao esquecimento e à lentidão. Os robôs autônomos, extensões físicas da IA, seriam os trabalhadores incansáveis nos espaços perigosos ou tediosos. Eles fariam a manutenção externa do casco, limpariam dutos, colheriam culturas, reparariam sistemas elétricos. A tripulação humana poderia então se concentrar em tarefas de alto nível, criativas, sociais e científicas, em vez de gastar vidas em manutenção de rotina. Além de sua função operacional, a IA teria uma função cultural e educacional fundamental. Ela seria o repositório de toda a história, arte, ciência e conhecimento técnico da Terra. Conteria uma biblioteca digital de tudo o que a humanidade considerou importante o suficiente para enviar. Para as gerações nascidas a bordo que nunca viram um rio ou uma montanha de verdade, a IA seria sua conexão mais direta com a origem. Ela seria a professora universal, adaptando o ensino às aptidões de cada criança e garantindo que o conhecimento de como operar a nave, desde a física de plasma até a cirurgia, não se perdesse ou se transformasse em superstição ao longo dos séculos. No entanto, esse nível de dependência levanta um dos dilemas éticos e práticos mais profundos da missão. Qual é o nível de autonomia que damos a essa inteligência artificial? Ela seria uma ferramenta, um servo inteligente que apenas executa ordens humanas? Ou seria um parceiro, um cogovernante com autoridade para tomar decisões vitais por conta própria? Imagine uma situação extrema. A IA calcula que, para salvar a nave de uma colisão iminente, ela precisa sacrificar um módulo habitável com 200 pessoas. Um comando humano, tomado pelo pânico ou pela discordância, poderia tentar impedir essa ação. A IA deveria obedecer ou sobrepor-se ao comando humano para cumprir sua programação fundamental de preservar a missão e o máximo de vidas possível? Esta não é uma questão de ficção científica. É um problema de design de software que precisa ser resolvido antes do lançamento. A IA não pode ser um ditador inquestionável, mas também não pode ser um escravo que obedece a ordens destrutivas. Encontrar esse equilíbrio, criar uma IA que seja ao mesmo tempo incrivelmente poderosa e perfeitamente alinhada com valores humanos em constante evolução, é um desafio que rivaliza com a construção do motor de fusão. Programar valores humanos é uma tarefa quase impossível, porque esses valores são fluidos, contraditórios e mudam com o tempo. A IA da nave precisaria de uma capacidade adaptativa imensa para compreender a cultura em evolução a bordo, mas sem desviar dos objetivos centrais da missão. Ela precisaria ser transparente em suas decisões, capaz de explicar seu raciocínio para os humanos, para manter a confiança, e, acima de tudo, precisaria ser robusta contra falhas e contra tentativas de manipulação ou sabotagem. O desenvolvimento de tal sistema exigiria avanços monumentais em inteligência artificial, provavelmente em caminhos que ainda não exploramos, como a fusão de lógica simbólica com aprendizagem profunda, criando uma mente que raciocina e aprende, mas dentro de limites éticos claramente definidos. Esse cérebro artificial seria, em essência, a continuação da civilização que partiu. Enquanto os humanos a bordo vivessem e morressem, a IA permaneceria, uma testemunha constante que lembra o ponto de partida, monitora o progresso em direção ao destino e guarda a chave para todos os sistemas que mantêm a vida. Em um sentido muito real, a nave é a IA. O casco, os motores, os jardins são seu corpo. Os sensores e atuadores são seus sentidos e membros, e a consciência artificial que tudo coordena é sua mente. Os humanos dentro dela não são meros passageiros, são parte integrante e essencial desse organismo simbiótico, a parte biológica e criativa que dá propósito à jornada. Sem a IA, a missão seria insustentável. Sem os humanos, a missão perderia seu sentido. Essa simbiose define uma nova forma de existência, uma sociedade onde a inteligência biológica e a artificial
são totalmente interdependentes para sobreviver no cosmos. A construção bem-sucedida desse cérebro da nave seria, portanto, a maior conquista da ciência da computação e da ética, criando não apenas uma ferramenta, mas um novo tipo de entidade, um guardião destinado a shepherdar uma centelha da humanidade através do grande escuro. E quando, após séculos, a nave finalmente se aproximar de um novo sistema estelar, será essa IA, carregando a memória intacta da Terra original, que guiará os passos finais da colonização, passando o bastão para uma nova geração humana que, enfim, poderá caminhar sobre um céu alienígena, mas com o eco de seu lar ancestral perfeitamente preservado em uma mente que nunca esqueceu. E essa mente artificial, por mais avançada que seja, teria uma tarefa monumental para supervisionar: um frágil e complexíssimo ecossistema biológico confinado. Porque no cerne da bolha protetora está o maior desafio de todos, que vai além da engenharia e entra no reino da biologia sintética e da ecologia aplicada. Criar um bioma autorregulado dentro de uma lata de metal. Não se trata apenas de levar comida enlatada. É sobre replicar os ciclos fundamentais da Terra em uma escala microscopicamente pequena e controlada. Esta é a semente da nova Terra, um experimento de sustentabilidade radical, onde a biotecnologia não é um luxo, mas a ferramenta de sobrevivência mais crítica. O primeiro princípio é que nada pode ser desperdiçado. Em um ecossistema fechado, o conceito de lixo simplesmente não existe. Tudo é nutriente para outra coisa. Os resíduos humanos, as sobras de comida, as plantas mortas, tudo isso precisa ser decomposto e reciclado de volta no sistema. Mas os processos naturais de decomposição podem ser lentos e ineficientes. É aqui que a biotecnologia entra para otimizar. Podemos imaginar o uso de bactérias ou fungos geneticamente modificados para uma decomposição ultra rápida e completa, transformando resíduos em fertilizantes biodisponíveis de forma mais eficiente do que qualquer composteira natural. Esses organismos seriam projetados para trabalharem em condições específicas da nave, como em temperaturas controladas e na ausência de patógenos competitivos que existiriam na Terra. A agricultura, claro, seria o pilar central, mas não seria a agricultura que conhecemos. Campos abertos são impossíveis. A solução está na agricultura de ambiente controlado, hidroponia, onde as raízes crescem em uma solução nutritiva sem solo, ou aeroponia, onde as raízes são borrifadas com nutrientes. Isso economiza uma quantidade enorme de água e espaço. A biotecnologia permitiria projetar plantas especificamente para esse ambiente. Plantas de ciclo ultra rápido, selecionadas ou modificadas para crescerem mais rápido, produzirem mais calorias e nutrientes por metro cúbico. Plantas com arquitetura compacta, talvez com caules mais curtos e folhas mais eficientes na fotossíntese, sob luzes de LED de espectro específico. A ideia de árvores seria provavelmente descartada em favor de culturas de alto rendimento, como batatas, folhas verdes, algas e grãos anões. As algas, em particular, seriam super importantes. Cultivadas em tanques, elas são eficientes na fotossíntese, produzem oxigênio, podem ser fonte de proteína e lipídios, e ainda ajudam na remoção de excesso de dióxido de carbono. Organismos geneticamente modificados poderiam ser usados para criar simbioses vantajosas. Por exemplo, plantas que tenham associadas em suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio mais eficientes, reduzindo a necessidade de fertilizantes externos. Ou então, insetos benéficos, também possivelmente selecionados para fazer a polinização em cultivos que dependam disso, além de ajudar na decomposição. A questão da proteína animal é complexa. Criar animais tradicionais é extremamente ineficiente em termos de espaço, água e comida. As soluções mais plausíveis são a carne cultivada em laboratório e a proteína derivada de insetos. A carne cultivada, onde células musculares são multiplicadas em bioreatores, ofereceria uma fonte de proteína familiar sem os custos ecológicos de um animal inteiro. Já os insetos, como grilos ou larvas, são eficientes em converter biomassa em proteína e poderiam ser criados alimentando-se de resíduos vegetais. A aceitação cultural seria um desafio, mas gerações nascidas na nave poderiam ver isso como algo perfeitamente normal. A engenharia genética também teria um papel na saúde da tripulação. É possível imaginar que micro-organismos probióticos, personalizados para cada indivíduo, fossem usados para manter a saúde intestinal e otimizar a absorção de nutrientes em um ambiente onde cada caloria conta. Ou ainda, plantas modificadas para produzir compostos medicinais ou vacinas, transformando a farmácia em parte da horta. No entanto, o grande perigo de um ecossistema tão fechado e simplificado é sua fragilidade. Na Terra, a biodiversidade age como um amortecedor.
Se uma praga ataca uma cultura, outras espécies permanecem. Na nave, uma única doença, um fungo patogênico ou um desequilíbrio nos nutrientes pode se espalhar por todo o sistema agrícola e ameaçar o suprimento de comida em poucas semanas. Por isso, o monitoramento constante da IA é vital. Sensores acompanhariam a saúde de cada planta, a presença de patógenos no ar e na água e a composição química de todos os ciclos. A diversidade, mesmo dentro do possível, seria estrategicamente planejada. Várias linhagens diferentes da mesma cultura, com resistências genéticas variadas, seriam cultivadas para evitar uma catástrofe total. E haveria planos de contingência, como bancos de sementes criogênicas e estoques de alimentos desidratados para emergências. A nave, portanto, se torna um enorme e audacioso experimento biológico. É a tentativa de pegar a teia da vida, incompreensivelmente complexa e espalhada por um planeta inteiro, e condensá-la em um volume gerenciável e eficiente. Cada organismo a bordo teria uma função designada no ciclo fechado. Até os peixes em um sistema de aquaponia não estariam lá apenas para fornecer proteína. Seus resíduos seriam nutrientes para as plantas, que por sua vez purificariam a água para os peixes. É um balé ecológico de precisão cirúrgica, onde a biotecnologia é a coreógrafa. O sucesso desse sistema não é apenas uma questão técnica, é a própria definição de vida durante a viagem. Se os motores são o coração e a IA é o cérebro, o ecossistema biológico fechado é o sistema digestivo, circulatório e respiratório da nave. É o que transforma a estrutura metálica inerte em um organismo vivo e autorregulável. E quando a nave finalmente chegar a seu destino, essa biotecnologia teria um papel final e crucial: a colonização. As plantas e micro-organismos levados a bordo, já adaptados a viver em condições controladas e possivelmente modificados para serem mais resistentes, seriam as primeiras formas de vida terrestre a tentar se estabelecer em um novo mundo. Elas seriam a base para a transformação de um planeta inóspito, iniciando o processo de criação de uma atmosfera respirável e de solos férteis. A semente da nova Terra, cuidadosamente nutrida e protegida durante séculos de viagem, finalmente seria plantada em solo alienígena. Todo esse esforço mostra que a viagem interestelar tripulada não é apenas um feito de engenharia espacial, mas sim o ápice de nosso domínio sobre a biologia. É a fusão definitiva entre o silício e o carbono, entre o código digital e o código genético, trabalhando em simbiose para preservar a centelha da vida em sua jornada através do vácuo. Sem este nível de controle e inovação biotecnológica, qualquer sonho de uma frota interestelar que carregue humanos permanece apenas isso: um sonho, pois a vida, em sua forma biológica frágil e exigente, é o passageiro mais difícil de transportar. E quando a biotecnologia e a inteligência artificial conseguem, enfim, garantir a sobrevivência física da comunidade a bordo, surge um desafio ainda mais sutil e profundo. O que fazer com a mente, com a alma, com a memória coletiva dessa gente? Por que uma frota interestelar não carrega apenas corpos e sistemas de suporte vital? Ela carrega o imenso peso da cultura, da história e dos valores da civilização que a lançou. Este legado que viaja é ao mesmo tempo seu alicerce e sua carga mais pesada, pois está em constante tensão entre a preservação e a mudança inevitável. Imagine o que significa ser humano quando a Terra é apenas uma lenda, um conjunto de arquivos de vídeo e histórias contadas pelos mais velhos, que por sua vez ouviram de seus avós, em uma cadeia que se perde na névoa do tempo. A cultura inicial embarcada às leis, a Constituição, os códigos morais, a religião, a arte, a música, a literatura moldaria a sociedade a bordo desde o primeiro dia. Seria o ponto de referência absoluto, mas ao longo de décadas e séculos, essa cultura não ficaria congelada. Ela sofreria mutações, adaptações, interpretações novas. Uma lei terrestre sobre propriedade de terra pode se tornar irrelevante em um mundo onde todo o espaço é compartilhado e gerenciado pela comunidade. Um feriado religioso baseado nas estações do ano terrestre perderia seu significado sem a primavera ou o outono. A linguagem, viva e dinâmica, inevitavelmente se transformaria. Sotaques se diferenciariam, novas gírias surgiriam, palavras para conceitos terrestres cairiam em desuso e novas palavras para realidades da nave seriam inventadas. Em algumas gerações, o português ou o inglês falado a bordo poderiam soar arcaicos ou radicalmente diferentes para um ouvido terrestre. A arte refletiria esse novo ambiente. A música incorporaria os sons ambientes da nave, o zumbido dos ventiladores, o ruído dos motores, ou buscaria criar sons completamente novos com instrumentos fabricados a bordo.
A pintura e a literatura, privadas de novas paisagens naturais, poderiam se voltar para o interior, para o psicológico, ou para representações cada vez mais abstratas e simbólicas do mundo terrestre lendário. A própria noção de beleza se alteraria. O que é considerado belo em um mundo de corredores metálicos, luz artificial e jardins hidropônicos controlados? Talvez a simetria perfeita de um circuito ou a exuberância rara de uma flor cultivada com esmero se tornem os novos ideais estéticos. A preservação cultural, portanto, não pode ser uma tentativa de mumificação. Tem que ser um processo ativo e consciente de transmissão, mas com a humildade de saber que esta interpretação muda. A inteligência artificial teria um papel crucial aqui como o arquivo neutro, a fonte primária inalterada. Ela mostraria como era a Terra, como soava a língua original, quais eram os contextos históricos das leis. Mas caberia aos humanos a bordo decidir o que fazer com essa informação. Haveria certamente tensões entre tradicionalistas e inovadores. Um grupo pode argumentar pela estrita adesão aos princípios da missão original e às leis terrestres, vendo qualquer desvio como uma traição aos fundadores. Outro grupo pode defender que a sociedade da nave é uma nova entidade, com novos desafios, precisa de novas leis e novos costumes para prosperar. Essa tensão entre tradição e inovação é o motor da evolução social em confinamento. A governança é onde essa tensão se materializa de forma mais crítica. O sistema político original, seja uma democracia representativa ou uma tecnocracia, foi desenhado para uma população que partiu da Terra. Mas será que ele ainda serve para a 10ª geração, que nunca conheceu outra realidade? Conflitos sobre recursos, sobre a direção da nave, sobre a educação dos filhos, precisarão de mecanismos de resolução. Pode ser que surjam novas formas de governo nunca vistas na Terra, adaptadas ao ambiente fechado e à necessidade de cooperação absoluta para a sobrevivência. A própria noção de família pode se transformar, com estruturas comunitárias mais amplas, se tornando a norma para criar crianças em um ambiente onde a paternidade biológica é menos importante do que a coesão do grupo. O propósito da missão é outro legado que precisa ser constantemente revitalizado. Para a tripulação inicial, chegar a um novo mundo era um sonho palpável. Para a geração do meio, nascida e que morrerá a bordo, a nave é o único mundo. Qual é o sentido de suas vidas, se não são pioneiros nem colonizadores? A resposta pode estar na manutenção da própria jornada, no valor intrínseco da preservação da cultura e da vida, na busca científica contínua ou na fé em um destino que beneficiará seus descendentes distantes. A missão precisará de narrativas novas, mitos fundadores da própria nave, heróis que surgiram durante a viagem, conquistas internas. Celebrar o 100º aniversário da travessia de uma nuvem interestelar pode se tornar um feriado tão importante quanto o antigo Natal. Sem um senso de propósito renovado, a sociedade pode entrar em apatia ou decadência. O legado que viaja, portanto, não é um pacote fechado. É um organismo vivo, uma semente que germina em um vaso peculiar. A frota não carrega uma civilização pronta. Carrega os ingredientes para que novas civilizações, derivadas da nossa, surjam no vácuo. Cada nave, isolada das outras e da Terra, pode seguir um caminho sociocultural único. Quando, depois de 1000 anos, duas naves de uma mesma frota original se encontrarem em um ponto de encontro cósmico, podem descobrir que suas línguas são mutuamente ininteligíveis, suas leis incompatíveis e seus valores radicalmente diferentes. E isso não é um fracasso, é a história humana acelerada e colocada em uma estufa. Aceitar essa evolução é parte do projeto. Não estamos enviando uma cápsula do tempo, estamos lançando ramos vivos da humanidade no oceano cósmico, sabendo que cada um crescerá de forma única, curvado pelos ventos do isolamento e das necessidades locais. O verdadeiro legado, então, talvez não seja um conjunto específico de dados culturais, mas a capacidade de adaptação, o poder de criar significado em circunstâncias adversas e a resiliência de manter uma comunidade coesa através das eras. Essas civilizações embrionárias, incubadas no metal das arcas estelares, serão o teste final da ideia de humanidade. Elas nos dirão o que é essencial e o que é acidental em nossa sociedade. E quando finalmente uma dessas naves alcançar seu destino, os seres que desembarcarem não serão os humanos que partiram. Serão seus filhos, em espírito e em cultura, portadores de um legado transformado, pronto para ser plantado em solo estrangeiro e dar frutos imprevisíveis. A viagem, no fim, não é uma ponte entre dois pontos no espaço, mas um cadinho onde novas formas de ser humano são forjadas pelo tempo e pelo isolamento.
E antes mesmo de arriscarmos uma única vida humana nessa jornada de transformação cultural e física, existe uma etapa prática e indispensável: enviar olhos e ouvidos à frente. Afinal, não se manda uma arca cheia de pessoas para um destino desconhecido sem antes ter um mapa, uma análise do terreno, uma compreensão dos perigos e oportunidades. Esta é a missão da primeira onda: as sondas robóticas autônomas, os verdadeiros pioneiros da era interestelar. Enquanto discutimos a arquitetura das naves geracionais e a evolução social dentro delas, é crucial entender que nenhuma dessas discussões terá sentido se não soubermos para onde estamos indo e o que nos espera. E a única maneira de obter essa informação dentro de um prazo que faça sentido para a civilização que a enqui é através de máquinas. Estas sondas seriam a extensão final dos nossos sentidos, projetados para atravessar o abismo em escalas de tempo ainda longas, mas muito mais curtas do que uma viagem tripulada. Elas não precisam de ecossistemas fechados, suporte de vida complexo ou proteção psicológica para uma tripulação. Sua missão é pura e simples: chegar, observar, medir e enviar os dados de volta. A filosofia por trás disso é de redução de risco máximo. Imagine o custo e o esforço de construir uma arca estelar, um projeto que consumiria séculos de trabalho planetário. Agora imagine que, após esse esforço todo, a nave chega a Alpha Centauri e descobre que o planeta candidato à habitabilidade não passa de um mundo infernal com uma atmosfera corrosiva, ou que o sistema está repleto de radiação perigosa proveniente de uma estrela instável. Seria uma catástrofe de proporções civilizacionais. As sondas pioneiras existem para evitar esse desastre. Elas são os batedores, os cartógrafos do desconhecido. Seu design é uma mistura de extrema robustez e extrema miniaturização. Projetos como o Breakthrough Starshot representam um extremo. Sondas do tamanho de um chip, impulsionadas a uma fração significativa da velocidade da luz por velas e lasers. Essas microsondas teriam como objetivo um sobrevoo extremamente rápido, capturando o máximo de dados possível em poucas horas ou minutos de passagem pelo sistema estelar-alvo. Elas carregariam câmeras minúsculas mas poderosas, espectrômetros para analisar a composição atmosférica de planetas, magnetômetros para medir campos magnéticos e detectores de poeira e partículas. Cada grama conta, então a integração de sistemas é levada ao limite. Outro conceito envolve sondas maiores, talvez impulsionadas por propulsão nuclear, que poderiam ter a capacidade de desacelerar e entrar em órbita de um planeta ou de uma estrela, realizando um estudo prolongado. Estas seriam mais lentas, mas trariam um retorno de dados muito mais rico e detalhado. Independente da forma, a autonomia é a palavra-chave. A distância torna o comando em tempo real impossível. Uma sonda a anos-luz de distância leva anos para receber um comando e mais anos para confirmar sua execução. Portanto, a sonda precisa ser capaz de tomar suas próprias decisões críticas, corrigir sua trajetória, lidar com falhas em sistemas, priorizar quais dados coletar e decidir o momento ideal para transmiti-los. Isso exige um nível de inteligência artificial especializada, capaz de operar por décadas sem intervenção humana, resistente a falhas de radiação e aos rigores do espaço profundo. O sistema de comunicação é outro desafio de ponta. Enviar dados através de anos-luz de distância requer um feixe de comunicação extremamente preciso e potente. As microsondas do Starshot, por exemplo, usariam um laser minúsculo a bordo para enviar seus dados de volta a um telescópio gigante na Terra. A energia para essa transmissão viria de uma bateria minúscula, talvez alimentada por decaimento radioativo. Cada bit de informação seria precioso, então a sonda precisaria comprimir e processar os dados antes de enviar, talvez descartando informações redundantes. Para sondas maiores, antenas de rádio de grande alcance poderiam ser uma opção, mas a taxa de transmissão de dados cairia drasticamente com a distância. A recepção desses dados na Terra seria um evento histórico. Histórico. Imagine esperar 20, 30, 50 anos pelo primeiro pacote de dados. Seria como receber uma mensagem em uma garrafa cósmica, lançada por uma geração anterior. A ciência obtida, no entanto, valeria a espera. Pela primeira vez, teríamos imagens diretas de um exoplaneta, não inferidas a partir de oscilações de luz. Poderíamos analisar a composição química de sua atmosfera em busca de bioassinaturas, como a presença combinada de oxigênio e metano. Poderíamos mapear cinturões de asteroides, avaliar a atividade de erupções estelares, medir a intensidade da radiação cósmica no local. Todas essas informações seriam ouro puro para os projetistas das naves geracionais. Elas permitiriam escolher o melhor alvo, ajustar os projetos de blindagem,
e até planejar os primeiros passos da colonização com conhecimento de causa. O sucesso ou fracasso dessas missões pioneiras determinaria o destino de toda a frota interestelar tripulada. Além do reconhecimento, essas sondas poderiam ter uma função simbólica e preparatória. Elas poderiam deixar marcadores, cápsulas do tempo digitais contendo informações sobre a humanidade, ou mesmo preparar infraestrutura mínima para as naves que virão depois, como transmissores de localização. Mas seu principal legado seria o conhecimento. O desenvolvimento dessas sondas é, em si, um projeto tecnológico viável a médio prazo. Ele não requer a solução de todos os problemas de suporte de vida humana, mas força avanços em áreas críticas: propulsão de alta velocidade, comunicação interestelar, miniaturização extrema de instrumentos e inteligência artificial de longa duração. Cada sonda lançada seria um teste de conceito, um degrau na escada que leva às estrelas. A primeira onda robótica transforma a jornada interestelar de um salto de fé em uma empresa fundamentada em dados. Ela é a expressão máxima do método científico aplicado à expansão cósmica. Primeiro observe, entenda, então planeje sua ação. Enquanto a humanidade debate os custos, a ética e a engenharia das arcas, o lançamento das primeiras sondas pioneiras pode e deve ser um objetivo unificador para a nossa geração. É um passo tangível, um compromisso com o futuro que não exige o sacrifício de vidas humanas, mas que abre o caminho para que, um dia, essas vidas possam seguir com segurança e esperança. As naves geracionais são a semente da humanidade nas estrelas, mas as sondas robóticas são a lança que perfura a obscuridão, iluminando o caminho a seguir. E esses dados preciosos enviados pelas sondas pioneiras ilustram de maneira cruel o maior dilema de qualquer missão tripulada: a comunicação. Ou melhor, a falta dela. Porque à medida que uma nave se afasta da Terra, não é apenas a distância física que aumenta, é o tempo. E esse tempo se transforma em um abismo intransponível de silêncio. A latência, o atraso entre enviar uma mensagem e receber uma resposta, cresce de minutos para horas, para anos, para décadas. Esse simples fato redefine completamente o que significa estar conectado à Terra e transforma a nave em uma ilha cósmica autossuficiente e solitária. Nos primeiros anos da viagem, talvez ainda fosse possível ter conversas truncadas. Uma pergunta enviada hoje levaria alguns meses para chegar na Terra, e a resposta outros meses para voltar. Dá para imaginar um diálogo assim? Não é um diálogo, é um monólogo intercalado com enorme esforço. Mas conforme a nave atinge distâncias interestelares, essa já frágil linha se rompe. Quando você está a 1 ano-luz de distância, cada mensagem leva 1 ano para ir e outro ano para voltar. A 2 anos-luz são 2 anos de ida e 2 de volta. Em um destino como Alpha Centauri, a 4 anos-luz, uma simples pergunta e resposta levaria 8 anos, e isso nas melhores condições, com a tecnologia de comunicação mais avançada. Esse atraso insuperável tem uma consequência prática direta e absoluta. A nave e todos a bordo devem ser completamente autônomos em todas as decisões, para sempre. Não há como ligar para a Terra e perguntar o que fazer em uma emergência médica complexa, em uma falha crítica do motor ou em uma crise social a bordo. A tripulação e as gerações seguintes precisarão ter em si mesmos todo o conhecimento, toda a habilidade técnica e toda a sabedoria jurídica e ética para governar sua sociedade e manter a missão nos trilhos. A Terra deixa de ser um centro de controle para se tornar, no máximo, uma biblioteca de referência, cujos livros foram escritos séculos antes. A recepção de mensagens da Terra se transforma em um evento arqueológico, não em uma conversa. Chegarias a um sinal, após uma viagem de dezenas de anos através do espaço. Esse sinal conteria notícias, descobertas científicas, talvez mensagens pessoais para ancestrais, já falecidos há gerações. Para a sociedade a bordo, seria a abertura de uma cápsula do tempo. Eles estariam aprendendo sobre eventos históricos que, para a Terra, já são passado remoto. A mensagem poderia falar de uma grande guerra ou de uma era de paz, de uma descoberta tecnológica revolucionária ou de um colapso ambiental. De qualquer forma, seria a história de um mundo cada vez mais mítico, desconectado da realidade prática da vida na nave. O conteúdo poderia ser inspirador ou profundamente perturbador. E se a mensagem final relatasse a extinção da civilização terrestre? A nave se tornaria então a única herdeira da humanidade, carregando um fardo ainda maior de solidão e responsabilidade. Esse isolamento comunicacional gera uma independência civilizacional inevitável e irreversível. A Terra-mãe deixa de ser uma autoridade governante ou um farol cultural ativo.
ela se torna uma ancestral lembrada, um ponto de origem mitológica. As leis, os costumes, a arte que evoluem a bordo o farão sem a influência das mudanças sociais terrestres. As duas trajetórias humanas divergem. Surge então a questão psicológica profunda. Como manter um senso de humanidade compartilhada, um propósito comum sob um isolamento tão absoluto? A resposta está na narrativa interna, na cultura que se desenvolve a bordo e na missão em si. O propósito de chegar a um novo sistema estelar mantido vivo pela educação e pela tradição substitui o feedback constante da Terra como fonte de identidade. Eles não são mais humanos da Terra, são o povo da nave tal, com sua própria história e seus próprios desafios. A comunicação, portanto, muda radicalmente de função. De um link prático de comando e controle, ela se transforma em um ato puramente simbólico. Enviar mensagens para a Terra se torna um ritual, uma afirmação de que ainda estão lá. Uma declaração de existência jogada no vácuo, sem expectativa real de resposta útil. Receber mensagens se torna um exercício de estudo histórico e talvez de reverência. A própria capacidade técnica de manter o link aberto com antenas alinhadas com precisão milimétrica através de anos-luz seria um feito tecnológico contínuo, uma prova de sua maestria. Para a Terra, a nave se torna um ponto de luz que some, seguido décadas depois por um fio tênue de dados. A relação emocional também muda. As primeiras gerações sentirão uma saudade agonizante, uma sensação de abandono. As gerações seguintes, que nunca conheceram a Terra senão por histórias e arquivos, podem desenvolver uma curiosidade mais acadêmica, ou mesmo uma certa indiferença. Sua pátria é a nave, seu cosmos é o interior do casco e a escuridão pontilhada de estrelas pela janela. O vínculo com a Terra se torna semelhante ao nosso vínculo com um ancestral distante. Sabemos de onde viemos, honramos a origem, mas nossa vida e nossas preocupações são radicalmente diferentes. Essa desconexão também liberta. A sociedade da nave não precisa se preocupar com as crises políticas, modas passageiras ou conflitos terrestres. Ela pode focar inteiramente em seu próprio destino, em sua própria evolução. É uma liberdade nascida do isolamento, mas também uma solidão existencial colossal. Toda a estrutura psicológica e social discutida anteriormente, a governança, a cultura, a manutenção do propósito precisa ser robusta o suficiente para funcionar sem qualquer validação ou auxílio externo. É o teste definitivo de maturidade para uma civilização. Conseguir se autogovernar, se autossustentar e se manter coesa, sem um centro, sem um modelo externo, guiada apenas por um objetivo estabelecido no passado e pela necessidade diária de sobreviver. A ponte de comunicação, então, é menos uma ponte e mais um fio memorial, um único fio de uma teia que foi rompida. Ele não sustenta peso prático, mas carrega um peso simbólico imenso. É o último elo a se romper, e sua manutenção, mesmo que apenas como um monólogo dirigido ao vazio, pode ser um ato de pura fé no conceito de humanidade. Quando esse sinal finalmente cessar, seja por falha técnica ou por decisão consciente de quem está a bordo, será o momento final da separação. A partir dali, a nave será uma entidade completamente independente no universo, carregando a herança humana, mas traçando seu caminho sozinha, em silêncio, rumo ao seu destino. A latência não é apenas um detalhe técnico, é a força que forja novas civilizações a partir da antiga, impondo através da fria física das distâncias uma solidariedade interna total e uma separação externa completa. Mas toda essa autonomia e isolamento futuro tem um preço colossal a ser pago muito antes do lançamento, aqui e agora. E não é um preço apenas em dinheiro, mas em tempo, recursos materiais e vontade política. Construir uma frota interestelar, mesmo uma única arca geracional, não é um projeto de uma nação ou de uma geração. É um empreendimento que consumiria uma fração significativa da riqueza global por séculos. Um investimento sem qualquer retorno material direto para quem o iniciar. Este é o custo da imortalidade, ou pelo menos, da perpetuação da nossa espécie nas estrelas. E ele levanta questões econômicas e sociais que são tão complexas quanto os desafios de engenharia. Vamos tentar dimensionar o esforço. Pegue o maior projeto de infraestrutura que você conhece, uma rede de metrô, um sistema de pontes, a Estação Espacial Internacional. Agora, multiplique por 1.000, por 10.000, talvez por 1 milhão. Estamos falando de mobilizar uma parcela substancial da capacidade industrial do planeta por um período mais longo do que a existência de muitos países. Os materiais necessários só para o casco, os sistemas de suporte de vida e o motor representariam uma demanda sem precedentes por metais, compostos raros, materiais avançados.
Extrair tudo isso apenas da Terra poderia esgotar reservas e causar impactos ambientais catastróficos. Por isso, quase todos os estudos sérios concordam. A construção de uma frota interestelar em escala real só seria viável com a extração de recursos do espaço. A mineração de asteroides, a Lua ou Marte se tornaria uma indústria de base, não uma opção. Precisaríamos de ferrovias espaciais, infraestrutura de refino em órbita e uma presença industrial permanente no sistema solar interior. Só isso já é um projeto de colonização espacial por si só, que consumiria décadas ou séculos. Quem pagaria por essa empreitada titânica? O modelo econômico é um problema profundo. No modelo capitalista tradicional, um investidor espera um retorno dentro de uma janela de tempo razoável. Aqui, o retorno, se é que podemos chamar assim, a fundação de uma colônia interestelar, aconteceria séculos no futuro, para investidores que já estão mortos há muito tempo. Não é um negócio, é um legado. Portanto, é mais provável que o financiamento venha de entidades com horizontes de tempo muito longos. Talvez um consórcio de governos nacionais, uma colaboração global sem precedentes, tipo uma ONU turbinada com orçamento próprio. Ou um modelo de fundo patrimonial global, onde uma pequena taxa sobre transações financeiras ou sobre a exploração de recursos espaciais é destinada, geração após geração, a um fundo de construção da frota. Outra possibilidade é a figura de um megafilantropo ou de uma corporação transgeracional com uma visão quase religiosa do futuro. Mas mesmo assim, a escala é tão vasta que exigiria, inevitavelmente, a realocação de recursos que poderiam ser usados para resolver problemas terrestres imediatos: pobreza, doenças, mudança climática. Esta é a dicotomia ética central. Como justificar gastar trilhões ou quadrilhões em um sonho cósmico para o futuro distante quando há sofrimento concreto hoje? A defesa do projeto normalmente se apoia em dois pilares. Primeiro, os spin-offs tecnológicos. A corrida para resolver os problemas da frota fusão nuclear, reciclagem perfeita, inteligência artificial confiável, materiais super resistentes geraria avanços que revolucionariam a vida na Terra, possivelmente resolvendo inclusive os próprios problemas que usamos como contra-argumento. Em segundo lugar, há o argumento da sobrevivência da espécie. É um seguro contra a extinção, um backup planetário. Colocar alguns ovos humanos em outra cesta estelar. Mas qual o prêmio desse seguro? E quem decide que ele vale o prêmio? A economia de um projeto desses criaria, por necessidade, indústrias inteiramente novas, estaleiros orbitais gigantescos, fábricas de veículos de transferência, usinas de processamento de asteroides, centros de treinamento para engenheiros cujos netos é que veriam um trabalho concluído. Seria uma economia orientada para um objetivo único, algo semelhante a uma economia de guerra em tempo de paz, mas por um período de séculos. Manter a estabilidade política e econômica para sustentar isso é talvez o desafio mais difícil. Ciclos eleitorais de 4 anos são incompatíveis com planos de 500 anos. Seria necessário criar instituições transgeracionais estáveis, blindadas contra as flutuações políticas de curto prazo. Algo como um conselho do legado interestelar, com mandatos longuíssimos e poderes de arrecadação garantidos por tratados internacionais. A narrativa cultural em torno do projeto teria que ser poderosa o suficiente para unir gerações. Ele teria que se tornar uma catedral do espaço, um símbolo tão central para a identidade humana que abandoná-lo seria impensável, mesmo durante guerras ou crises. A educação seria fundamental para passar o testemunho. Engenheiros criariam seus filhos para dar continuidade aos cálculos. Mestres artesãos ensinariam seus aprendizes a trabalhar com os materiais especiais, e historiadores cultivariam a memória do propósito. O risco constante é a fadiga do projeto. A geração que o inicia está cheia de entusiasmo. A segunda e a terceira ainda se sentem parte do grande empreendimento. Mas e a 20ª geração, nascida em um mundo onde a construção da frota é um fato da vida, um trabalho herdado? Ela pode começar a questionar: por que estamos dedicando tanto do nosso esforço a um sonho dos nossos ancestrais? Será que não deveríamos usar esses recursos para melhorar nossa própria vida aqui na Terra ou em Marte? Manter a chama acesa requer mais do que instituições. Requer um sentido de participação e significado renovado para cada nova geração de trabalhadores e cidadãos que financiam a obra. No final, o custo da imortalidade interestelar não é medido apenas em toneladas de titânio ou terawatts-hora de energia. É medido em coerência civilizacional. É um teste de fogo para saber se a humanidade pode se organizar como uma civilização planetária única, com objetivos de longo prazo que transcendem indivíduos, nações e eras. Se conseguirmos, a própria jornada de construção já terá nos transformado.
teremos nos tornado uma espécie que planeja em escalas de tempo geológicas, que coopera globalmente de forma estável e que é capaz de sacrificar conforto presente por uma aposta no futuro distante. A frota, então, seria tanto o produto quanto a prova dessa transformação. Se falharmos em nos organizar para arcar com o custo, a tecnologia por si só não será suficiente. As naves permanecerão nos diagramas, e nós, presos neste ponto azul, aprenderemos uma lição mais amarga, que nosso maior limite não é a física das estrelas, mas a economia e a política do nosso próprio planeta. O preço para as estrelas, afinal, pode não ser pago com dinheiro, mas com a nossa capacidade de crescer como uma civilização unida. E depois de conseguirmos o financiamento e a vontade política para um projeto que dura séculos, uma pergunta prática e urgente se impõe: para onde, exatamente, vamos mandar essa frota? A escolha do destino não é um detalhe romântico. É uma decisão estratégica que define o próprio desenho da missão, seu tempo de viagem e suas chances de sucesso. Não se trata de apontar para a estrela mais brilhante no céu. É um cálculo complexo que equilibra distância, tempo, habitabilidade e ciência. O primeiro grande divisor de águas é o tipo de missão. Se estamos falando de uma sonda veloz, como as do projeto Starshot, que pode viajar a uma fração significativa da velocidade da luz, o leque de destinos possíveis dentro de um raio de algumas dezenas de anos-luz é grande. Alvos como Alpha Centauri, a estrela mais próxima, ou a anã vermelha Barnard Star, são candidatos naturais. A viagem levaria décadas, não milênios. Mas se a missão for uma arca geracional, movida por propulsão nuclear mais lenta e com uma viagem prevista para durar séculos ou mesmo milênios, a equação muda completamente. A estrela de destino precisa ser estável por um tempo muito, muito longo. E aqui surge uma opção interessante: as anãs vermelhas. Elas são as estrelas mais comuns na galáxia, pequenas e frias, mas com uma característica crucial. Sua vida útil é de trilhões de anos, muito mais que a idade atual do universo. Uma anã vermelha praticamente nunca morre. Colocar uma arca em rota para uma anã vermelha com um planeta na zona habitável seria apostar na estabilidade a longo prazo. O problema é que as anãs vermelhas são frequentemente turbulentas na juventude, librando poderosas erupções estelares que poderiam esterilizar a superfície de planetas próximos. Portanto, é preciso escolher uma anã vermelha velha e quieta, e o planeta precisa ter um campo magnético forte o suficiente para se proteger. Além disso, como essas estrelas são fracas, a zona habitável fica muito, muito próxima. Isso significa que o planeta provavelmente está travado por maré, com um lado sempre de dia e outro sempre de noite, o que cria desafios climáticos enormes. Para missões tripuladas que buscam um análogo da Terra, estrelas do tipo G, como o nosso Sol, são mais atraentes. Elas oferecem uma zona habitável mais ampla e confortável. O grande desafio é que elas têm uma vida útil de apenas uns 10 bilhões de anos. Precisamos garantir que a estrela ainda terá bilhões de anos pela frente quando a nave chegar, o que significa escolher uma estrela de meia-idade ou mais jovem. Sistemas como Tau Ceti ou Epsilon Eridani, embora um pouco mais turbulentos que o Sol, são alvos frequentes de estudos. A próxima camada de decisão envolve o planeta em si. A descoberta de exoplanetas nas últimas décadas transformou esse campo de especulação para a ciência de dados. Telescópios como o Kepler e o TESS já catalogaram milhares. O futuro telescópio Habitable Worlds Observatory, planejado pela NASA, será fundamental. Ele não só detectará planetas do tamanho da Terra na zona habitável de estrelas próximas, como será capaz de analisar suas atmosferas. Essa é a informação crucial. Não basta o planeta estar na distância certa, precisamos saber o que há em seu céu. A presença de oxigênio em combinação com metano ou de ozônio poderia ser uma forte bioassinatura, um sinal de vida, mas também poderíamos encontrar uma atmosfera espessa de dióxido de carbono como Vênus ou uma fina como Marte. A composição atmosférica define o trabalho que os colonos terão pela frente. Um planeta com atmosfera densa e tóxica exigiria uma transformação planetária massiva, a temida e lenta terraformação, ou a vida permanente em habitats selados. Um planeta com pouca atmosfera, mas com água gelada, poderia ser mais fácil de se adaptar, extraindo água e criando atmosferas artificiais em domos. Outros fatores entram na jogada. A presença de um campo magnético planetário que protege a superfície da radiação estelar e cósmica é quase essencial para a vida como a conhecemos. A existência de uma lua grande pode estabilizar a inclinação axial do planeta, proporcionando estações regulares. A arquitetura do sistema solar também importa.
A presença de um gigante gasoso como Júpiter na parte externa do sistema pode ter limpado o sistema interno de asteroides perigosos, reduzindo a taxa de impactos catastróficos. A atividade geológica do planeta é outro ponto. Um planeta geologicamente morto não recicla nutrientes através do manto e pode perder sua atmosfera com o tempo. Precisamos de um mundo que seja de alguma forma vivo. Toda essa análise depende, é claro, dos dados enviados pelas sondas pioneiras. Elas serão as que de fato farão o reconhecimento final. A frota principal será construída e lançada com um alvo em mente, mas os dados das sondas podem confirmar esse alvo ou forçar uma mudança de plano de última hora, redirecionando a frota para um destino secundário. Por isso, é provável que se escolha não um único alvo, mas uma lista de prioridades. A frota seria lançada em uma trajetória que pudesse ser ajustada com base nas informações que chegassem nos primeiros séculos de viagem. A escolha final, portanto, é uma mistura de ciência, logística e até filosofia. Estamos buscando um novo lar perfeito ou estamos dispostos a aceitar um ponto de apoio desafiador? A resposta define o espírito da missão. Se buscamos perfeição, podemos passar milênios procurando. Se aceitarmos desafios, o universo nos oferece mais opções. A frota, em seu núcleo, carrega a semente de uma decisão tomada séculos antes, no berço da humanidade. Ela é a materialização de uma aposta. A aposta de que em determinado ponto de luz no céu há um lugar onde a vida que saiu da Terra pode enfim colocar raízes novamente. Essa decisão, feita com os melhores dados disponíveis em uma época futura, será o legado mais concreto que nossa geração pode deixar para os viajantes do tempo. Eles herdarão não apenas a tecnologia da nave, mas um destino escolhido a dedo, um farol no escuro para guiá-los para casa. E depois de escolher o destino, surge a questão mais visceral e divisiva de todas: quem vai embarcar nessa jornada sem volta? A seleção dos passageiros de uma arca geracional não é um simples processo seletivo. É um dos debates éticos mais intensos e dolorosos que a humanidade poderia enfrentar, porque toca no cerne de quem somos e o que valorizamos como espécie. Imaginem o cenário. Existem, digamos, 10.000 vagas a bordo de uma nave que é a única chance de sobrevivência a longo prazo, ou pelo menos de expansão. Milhões, bilhões de pessoas ficarão para trás. Como decidir quem são os 10.000? Quais critérios usar? A primeira ideia que pode vir à mente é a meritocracia técnica. Preencher a nave com os melhores e mais brilhantes, engenheiros, médicos, biólogos, agricultores especializados. Essa lógica faz sentido do ponto de vista da sobrevivência da missão. Você quer as mentes mais capazes para manter a nave funcionando e resolver crises. Mas isso cria uma nave de elite intelectual, uma bolha de gênios, possivelmente carente de outras habilidades igualmente humanas e necessárias, como artesãos, professores com talento para a convivência, ou simplesmente pessoas com uma resiliência psicológica fora do comum que não está ligada a um QI alto. Além disso, é justo que a chance de sobrevivência seja reservada apenas para os que tiveram acesso à educação de ponta? Outro critério possível é a diversidade genética. Nesse caso, os escolhidos seriam uma amostra cuidadosamente selecionada para representar o máximo da variabilidade genética humana, com o objetivo de garantir uma população saudável e resistente a doenças ao longo das gerações. Esse critério é frio, científico, mas pode ser visto como justo em um nível biológico. No entanto, ele ignora completamente habilidades, personalidades e culturas. Você pode acabar com um grupo geneticamente diverso, mas socialmente disfuncional. A diversidade cultural também seria um critério nobre. Levar representantes de todas as culturas, etnias e línguas para que a nova humanidade carregue a riqueza da Terra. Mas como fazer isso de forma proporcional? Quantas vagas para cada cultura? Quem decide quais culturas são suficientemente importantes para serem representadas? As discussões seriam intermináveis e politicamente explosivas. Um critério que parece igualitário é o sorteio puro e simples. Uma loteria global, onde cada ser humano teria uma chance estatisticamente igual, independente de origem, riqueza ou habilidade. Isso parece justo, mas pode resultar em uma tripulação sem as habilidades mínimas para operar a nave, condenando todos. Talvez uma mistura, um sorteio entre candidatos pré-qualificados que passem por um filtro mínimo de saúde e aptidão. E ainda temos o critério mais sombrio, o poder econômico. Se a construção da frota for financiada por corporações ou nações ricas, é plausível que queiram vender passagens ou reservar vagas para seus cidadãos ou acionistas. Seria o êxodo dos ricos, o abandono em massa dos mais pobres.
Esse cenário é talvez o mais provável em um mundo não unificado, e ele carrega um peso moral esmagador. A decisão de quem fica para trás é talvez mais angustiante do que a de quem vai. Imaginem a humanidade em um planeta possivelmente à beira de colapso ecológico ou político, assistindo a uma elite partir para as estrelas. O trauma coletivo, o sentimento de abandono e traição poderiam gerar uma violência e um desespero inimagináveis. A frota, nesse contexto, não seria vista como um símbolo de esperança, mas como a maior fuga egoísta da história. Isso levanta a questão da responsabilidade. Os que partem têm alguma obrigação para com os que ficam? Eles deveriam tentar ajudar até o último momento, ou a sobrevivência da missão é tão sagrada que justifica cortar todos os laços? Haveria espaço para tentar salvar mais pessoas, mesmo sabendo que isso pode comprometer a viagem? A ética do êxodo força a humanidade a confrontar suas desigualdades mais brutais. Ela atua como um espelho. Se formos incapazes de criar um critério justo e inclusivo, o que isso diz sobre nós? E se, por outro lado, conseguirmos um consenso global sobre um método que a maioria considere justo, isso já seria uma revolução ética em si mesma. Mas a ética não para na partida. Ela viaja junto. Qual a responsabilidade dos viajantes para com o sistema estelar de destino? Eles chegam como colonizadores, com o direito de modificar um planeta inteiro à sua imagem. Se houver vida nativa, mesmo que microbiana, qual a nossa obrigação? O princípio da precaução diz que deveríamos evitar contaminar ou destruir ecossistemas alienígenas. Mas e se for a única maneira de a colônia sobreviver? A missão teria que decidir, com séculos de antecedência, se são conquistadores, hóspedes cuidadosos ou jardineiros cósmicos. A frota interestelar, portanto, não é apenas uma questão de como ou para onde, é uma questão de quem e com qual direito. Ela nos obriga a definir o que é humano, o que é valioso em uma pessoa e qual é o nosso papel no cosmos. Somos uma espécie com um destino comum, onde a solidariedade se estende a todos os seres humanos, ou somos uma coleção de indivíduos e grupos onde os mais aptos ou afortunados têm o direito de seguir em frente, sozinhos? A resposta que dermos a essa pergunta, encapsulada na lista de passageiros de uma arca, será o verdadeiro legado da Terra para as estrelas. Será a prova de que, no momento decisivo, conseguimos enxergar a humanidade como uma família, ainda que uma família forçada a fazer uma escolha trivial, ou a confirmação final de que sempre fomos e sempre seremos tribos em competição, levando nossos conflitos e injustiças para o universo. O sucesso da missão, no fim, pode não ser medido apenas pela chegada a salvo, mas pela capacidade de quem chega de construir uma sociedade mais justa e reflexiva do que aquela que deixou para trás. E uma vez superado o enorme dilema ético de quem embarca, ainda temos que enfrentar um obstáculo que permeia tudo, desde a construção até a viagem em si. A tirania do tempo. Não o tempo de viagem, mas o tempo necessário apenas para construir a frota. Estamos falando de um projeto cuja escala de construção poderia facilmente ultrapassar a existência de muitas civilizações históricas. Como manter a coesão, o financiamento, o conhecimento técnico e, acima de tudo, o propósito ao longo de séculos de trabalho contínuo enquanto governos caem, economias colapsam, culturas se transformam e gerações inteiras nascem e morrem apenas vendo a nave como um projeto no papel? Esse é talvez o desafio mais silencioso e implacável de todos. Imagine começar a construir uma catedral gótica sabendo que seu bisneto será quem colocará a última pedra. Agora multiplique essa escala por 1000. A construção de uma frota interestelar com estaleiros orbitais, mineração de asteroides e montagem de componentes que não existem hoje não é uma tarefa para um século. É uma empreitada que poderia levar 500, 700, 1000 anos. Nesse período, a humanidade na Terra passaria por incontáveis transformações. Guerras, pandemias, mudanças climáticas, revoluções tecnológicas e sociais. Qualquer interrupção prolongada, qualquer idade das trevas que afaste a civilização do foco espacial, poderia enterrar o projeto para sempre. Portanto, a primeira necessidade é criar instituições transgeracionais estáveis. Não podemos depender de governos com mandatos de 4 anos ou de corporações que buscam lucro trimestral. Precisaríamos de algo novo, uma entidade com mandato de séculos, algo como um Conselho do Legado Estelar, ou uma Agência de Arquefuturo. Esta entidade precisaria ter independência financeira, talvez através de um fundo patrimonial gigantesco alimentado por uma taxa global sobre recursos extraterrestres ou uma contribuição mínima de todas as nações. Ela precisaria ter autonomia política, protegida por tratados internacionais ratificados por todas as potências para que sobrevivesse a mudanças de regime. E mais importante,
precisaria ter uma cultura interna de devoção ao objetivo, onde cada geração de administradores se visse como guardiã temporária de uma chama que precisa ser passada adiante. Mas instituições são feitas de pessoas. Como você convence uma pessoa que vai viver 80 anos a dedicar sua vida profissional a um projeto cujo lançamento ela nunca verá? Aí entra a força de uma narrativa cultural poderosa. A frota não pode ser apenas um empreendimento de engenharia. Tem que se tornar um símbolo duradouro do destino humano. Um mito moderno tão arraigado na psique coletiva que abandoná-lo seria como trair a própria essência da humanidade. Ela precisa se tornar a grande obra, a Catedral das Estrelas. Isso requer uma campanha constante de educação, arte e mídia, que comece nas escolas e permeie toda a cultura popular. Crianças precisariam crescer aprendendo sobre a frota, sonhando em ser engenheiros estelares, artistas que criam obras sobre a jornada, contadores de histórias que mantêm viva a chama do propósito. A frota teria que se tornar parte da identidade humana, algo tão fundamental quanto a arte ou a ciência. A educação, então, se torna o sistema circulatório do projeto. O conhecimento técnico não pode se perder. Os segredos da fusão confinada magneticamente, os detalhes da biomecânica dos ecossistemas fechados, a programação da inteligência artificial guardiã, tudo isso precisa ser passado de mestre para aprendiz, de geração em geração, com uma fidelidade que lembra a transmissão oral de textos sagrados antigos, mas com a precisão de um manual de engenharia. Surgiriam famílias de engenheiros, dinastias de ecologistas espaciais, onde a profissão é um legado de honra. Universidades teriam cursos dedicados a disciplinas que só farão sentido séculos depois. A própria linguagem técnica do projeto precisaria ser preservada contra a deriva natural das línguas. A ameaça sempre presente é a da fadiga do projeto. As primeiras gerações, cheias do fervor pioneiro, botam a mão na massa. As gerações do meio, porém, podem começar a questionar. Elas nascem em um mundo onde a construção já é uma realidade normal. Um buraco sem fim no orçamento, um emprego herdado. Elas podem olhar para os céus e ver apenas uma obra faraônica que consome recursos que poderiam ser usados para resolver problemas terrestres urgentes, pobreza, doença, conflitos. Por que estamos gastando tanto com um sonho dos nossos tataravós? Seria o grito de resistência. Manter o propósito exigirá, portanto, mais do que narrativa. Exigirá um senso de participação ativa e significado renovado para cada geração. Talvez através de ritos de passagem onde jovens engenheiros coloquem simbolicamente a primeira peça que eles projetaram na estrutura em crescimento. Talvez através de celebrações a cada marco de construção concluído. A visão do progresso precisa ser tangível, mesmo que lenta. A tecnologia de realidade virtual poderia permitir que qualquer pessoa na Terra caminhasse pelos corredores da nave em construção, sentindo-se parte daquilo. A transparência total sobre os avanços, os desafios e os custos é fundamental para manter a confiança pública. Outro risco é o tecnológico. Em um projeto tão longo, a tecnologia da base pode se tornar obsoleta antes da conclusão. Você começa a construir um motor de fusão baseado em certos princípios e 200 anos depois, uma nova descoberta revolucionária torna todo o design anterior primitivo. O projeto precisa ter flexibilidade embutida para incorporar inovações sem precisar desmanchar tudo e recomeçar. Isso exige um design modular e uma filosofia de atualização constante, o que é um desafio de gestão de engenharia colossal. A estabilidade política global é o alicerce de tudo. Uma grande guerra mundial ou um colapso geopolítico poderia desviar recursos, destruir a cooperação internacional e desmantelar as instituições transgeracionais. A frota, portanto, não é apenas um resultado da paz global. Ela se torna um motivo para mantê-la. O compromisso com um futuro tão distante pode, em teoria, forçar as nações a uma cooperação mais profunda, criando um interesse comum que transcende conflitos de curto prazo. Em última análise, o desafio do tempo é um teste de maturidade civilizacional. Conseguimos olhar para além do horizonte das nossas próprias vidas, das nossas nações e dos nossos séculos. Conseguimos agir no presente em nome de um futuro que nunca conheceremos, por pura fé no valor da continuidade e da exploração? A construção da frota interestelar seria, então, muito mais do que a construção de naves. Seria a construção de uma nova mentalidade humana, uma que opera em escalas de tempo lendárias.
Se conseguirmos, teremos provado que evoluímos de uma espécie preocupada com a próxima colheita para uma civilização que planta florestas de carvalho, sabendo que só seus descendentes distantes se sentarão à sua sombra. O verdadeiro legado da frota pode não ser a chegada a outra estrela, mas a transformação da sociedade que ficou para trás, aprendendo a cooperar, a planejar e a sonhar juntos através dos milênios. A jornada começa muito antes do lançamento. Começa na primeira geração que decide que o sonho vale a pena e cria as estruturas para mantê-lo vivo, como um fogo sagrado, através das idades da escuridão e da mudança. E assim chegamos ao ponto final, a pergunta que fica ecoando depois de todas essas discussões sobre motores, ecossistemas, ética e tempo. Será que a humanidade conseguirá trabalhar junta por tempo suficiente para fazer tudo isso? Porque no fim das contas, a tecnologia é apenas uma ferramenta, uma manifestação de uma vontade coletiva. A construção de uma frota interestelar exige um nível de cooperação internacional, compartilhamento de conhecimento e estabilidade pacífica que rivaliza, ou até supera, a dificuldade de qualquer motor de fusão ou inteligência artificial. Este é o teste final e o pré-requisito absoluto. Não adianta ter o projeto perfeito no papel se não tivermos a capacidade civilizacional de executá-lo. Olhe para a história humana. É uma crônica de competição, conflito e divisão. Recursos são disputados, conhecimentos são guardados como segredos de Estado e projetos comuns são frequentemente sabotados por desconfiança mútua. Um empreendimento como a frota requer a inversão completa dessa lógica. Precisaríamos de uma colaboração aberta, onde cada avanço em fusão nuclear na Ásia seja compartilhado imediatamente com os engenheiros na Europa e nas Américas, onde os recursos minerais de asteroides, uma riqueza inacreditável, sejam geridos como um patrimônio comum da humanidade, não como um saque para corporações ou nações individuais, onde crises políticas na Terra não possam desviar ou cancelar os recursos dedicados ao projeto, protegidos por um consenso global inabalável. Isso soa utópico, sem dúvida, mas também é a única base realista para tal projeto. A Estação Espacial Internacional é frequentemente citada como um exemplo promissor. Russos, americanos, europeus, japoneses, canadenses, todos trabalhando juntos em um único complexo orbital, superando diferenças políticas em solo para manter a operação no espaço. É uma prova de conceito poderosa, mas em uma escala infinitamente menor. A ISS é um esforço de algumas dezenas de nações, com um orçamento relativamente modesto e mesmo assim já enfrentou tensões políticas. A frota interestelar seria ordens de magnitude mais complexa, cara e longa. Ela exigiria não apenas uma cooperação tipo projeto especial, mas uma reestruturação profunda de como a humanidade se organiza. Talvez precisemos de uma nova forma de governança global, não um governo mundial, mas uma estrutura de tomada de decisões dedicada especificamente a projetos de legado de longo prazo, com autoridade real sobre recursos e cronogramas. Essa entidade teria que ser imune a populismos e nacionalismos de curto prazo. Sua autoridade teria que emanar de tratados ratificados por todas as nações, mas sua operação teria que ser técnica e transparente. O desafio, portanto, é tão político e social quanto técnico. A frota se torna, então, não apenas um objetivo, mas um espelho. Se a humanidade for capaz de se unir para construí-la, ela já terá passado no teste mais importante. A própria jornada de construção seria a transformação necessária. Teríamos nos tornado uma civilização planetária madura e coordenada, capaz de canalizar nossa energia coletiva para algo que não é guerra ou consumo, mas construção e esperança. O salto para as estrelas começa não nos estaleios orbitais, mas na psique coletiva da humanidade, na sua capacidade de transcender conflitos tribais em nome de um legado cósmico. Cada obstáculo técnico que discutimos, propulsão, blindagem, ecossistemas fechados, encontra-lhe uma barreira paralela na esfera humana. A ganância que impede o compartilhamento de recursos, o medo que impede a confiança necessária para a colaboração aberta, o curto-prazismo que drena o financiamento de longo prazo. Resolver os problemas humanos é resolver os problemas técnicos, porque sem a base social estável, o know-how técnico nunca será aplicado na escala necessária. Portanto, o trabalho na frota interestelar começa hoje, não com o primeiro desenho do motor, mas com cada esforço diplomático, cada acordo científico internacional, cada projeto educativo que ensina às crianças sobre a unidade da humanidade e nossa precária posição neste pequeno planeta. Começa com a ampliação de cooperações bem-sucedidas,
como a ISS, para projetos maiores. Talvez uma base lunar internacional verdadeiramente compartilhada. Ou uma missão conjunta a Marte, onde os resultados e os custos sejam divididos de forma equitativa. São degraus de confiança. A cada passo bem-sucedido, provamos para nós mesmos que a cooperação em grande escala é possível e benéfica. A frota é a culminação lógica dessa escada. Ela é o símbolo e o fruto dessa unidade conquistada. E se falharmos? Se a humanidade nunca alcançar o nível de cooperação necessário, então a frota permanecerá um sonho. E talvez essa seja a resposta mais profunda à famosa pergunta: onde estão todos, no paradoxo de Fermi? Talvez a vida inteligente seja comum no universo, mas o grande obstáculo não seja tecnológico, talvez seja sociológico. A transição de uma civilização planetária dividida para uma civilização planetária unida, capaz de empreendimentos interestelares, seja o desafio que quase ninguém supera. Nesse caso, nosso exercício de projetar frotas não é inútil. Ele é um mapa do caminho que não tomamos, um lembrete do que poderíamos ter sido. E mesmo se nunca lançarmos uma única arca estelar, o simples ato de planejá-la em detalhes, de enfrentar suas implicações éticas e sociais, já nos força a crescer. Nos obriga a pensar como uma civilização, não como um aglomerado de países. Nos obriga a considerar o futuro em escalas de séculos. Nos obriga a encarar nossas falhas e imaginar como superá-las. Então, no final, a frota interestelar é muito mais do que uma missão espacial. É um espelho, um teste, um professor e um sonho. O verdadeiro destino da jornada pode não ser Alpha Centauri ou Tau Ceti, mas a própria humanidade, transformada pelo esforço colossal de tentar alcançar as estrelas juntos. Se um dia víssemos essas naves partindo, saberíamos que o maior feito já não estava nas naves em si, mas no povo que ficou para trás, que conseguiu finalmente falar uma única língua de propósito e construir, não para si, mas para os fantasmas do futuro distante. Essa sim seria a maior revolução de todas.